Salve galera, aula 28 na Química A. Então a gente vai para a segunda parte de Química Ambiental. Vamos de Química Ambiental, parte 2, o retorno. O que a gente tem para comentar com você nessa aula? Eu vou falar para você sobre chuva ácida, vamos falar também sobre camada de ozônio e vamos falar sobre química verde, então na nossa parte final, beleza? Vamos começar então? Relacionado à questão da chuva ácida, o que a gente tem que lembrar, né? Obviamente, uma chuva com caráter de pH abaixo de 7, só que na verdade a chuva normal, digamos assim, ela já tem um pH abaixo de 7 devido à questão da dissolução do gás carbônico em água, a formação do ácido carbônico, um pH ali na casa de 5,6 mais ou menos, né? O ácido carbônico é um ácido fraco. Então, as precipitações ácidas, elas apresentam pH abaixo disso. Alguns autores trabalham na ideia de pH 4, pH 3,5. O que a gente tem que lembrar mesmo quando a gente fala de chuva ácida, então, que seria o nosso primeiro tópico aqui da Química Ambiental, parte 2. Então, quando a gente fala de chuva ácida, as precipitações ácidas que aparecem são as precipitações com ácido sulfúrico e ácido nítrico. E a gente tem que saber a sequência reacional delas. Aliás, a sequência reacional para a produção de ácido sulfúrico, essa mesmo você tem que saber de cor e salteado, essa aí. Porque é um tipo de processo que aparece muito em prova. Então, vamos começar não só pela produção do ácido sulfúrico em si, vamos começar desde o início, tá? Quando a gente queima, por exemplo, enxofre. Sim, vamos pensar na questão dos combustíveis fósseis. Lembra lá da Química B, quando a gente fez as aulas de combustíveis? Né? Na gasolina, no óleo diesel, no carvão, nós temos impurezas sulfuradas, nós temos teores de enxofre. Tá? Temos teores desse tipo de material. Então, quando a gente queima esse enxofre, esse material aqui formado é o dióxido de enxofre, o SO2. Tá? Então queima o enxofre, forma o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre no ar atmosférico, ele forma o que? SO3. Tá? Ele oxida a SO3, esse é o termo que a gente usa. SO2 se oxida a SO3, porque se a gente analisar o NOx do enxofre aqui é 4 e aqui o NOx é 6, mais 6. Tá? E na última etapa do processo, o SO3 com a água forma o ácido sulfúrico. Tá? Então, muitas vezes não aparecem essas equações. Tá? A gente tem que previamente já lembrar bonitinho delas. E isso aqui não cai só como a questão do pano de fundo da chuva ácida. Claro que a chuva ácida é a grande sacada para a cobrança de prova. Mas é importante frisar também que o ácido sulfúrico é uma matéria-prima muito importante para a indústria. Tanto que até meados dos anos 60, né, o ácido sulfúrico era um indicativo de industrialização de um país. Era o tanto que se usava de ácido sulfúrico era um indicativo. Então, muitas vezes caem questões que vão trabalhar em cima da produção do ácido sulfúrico mesmo. E as etapas reacionais são as mesmas. Claro que aqui o enxofre não é uma impureza de um combustível. Aqui são, por exemplo, as jazidas de enxofre que são utilizadas para produzir esse tipo de material. Bacana? Duas observações que acho que são bem interessantes para a gente colocar aqui nessa sequência reacional, é que às vezes pode cair isso aqui sobre os olhos do cálculo estequiométrico. Como assim? Aí vai ter uma pegada um pouquinho além da questão da chuva ácida, mas para aproveitar o embalo dessa sequência reacional. Digamos que ele quer descobrir o quanto de ácido sulfúrico que vai ser produzido a partir de uma determinada quantidade, sei lá, em toneladas de enxofre. Aí eu preciso trabalhar com a ideia de equações sucessivas. Lembram? O que é reagente de o que é produto de perdão, é consumido como reagente na outra etapa. O que é produto de consumido como reagente na outra etapa. Então a gente fica com uma reação global, por exemplo, né? Que seria o S mais 1 meio com mais 1. Isso aqui daria 3 meios de O2 mais água, formando ácido
sulfúrico. Só para indicar que essa aqui seria a reação global do processo. Até não é nem muito sobre os olhos das questões de química ambiental, tá? É muito nessas questões de cálculo estequiométrico que trabalham o quê? A relação da produção de ácido sulfúrico a partir de enxofre. Mas volto a frisar, as reações são as mesmas. Tá? Agora eu quero contextualizar essa ideia da química ambiental, parte 2, a questão da chuva ácida, por exemplo, com cinética química. Tá? Por que com a relação de cinética química? Porque essa etapa, especialmente essa etapa aqui, ó, que é a etapa de número 2 do processo, ela acontece de uma forma muito lenta. Muito lenta. E é por isso que às vezes você tem um grande centro urbano poluidor, mas a chuva ácida vai acontecer, por exemplo, o quê? Em regiões diferentes. Por exemplo, assim, ó, você tem um grande centro urbano poluidor e essa chuva ácida vai acontecer lá numa área, por exemplo, de preservação ambiental, a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Tá? Porque principalmente essa segunda etapa, ela é uma etapa muito lenta. Tá? Então o que acontece? As correntes de ar vão acabar levando esse material, essas transformações, elas vão acontecer a quilômetros, ok? Às vezes em alguns casos até a milhares de quilômetros elas vão acontecer. Tanto que essa etapa, quando a gente fala da indústria, tá? Na indústria, essa etapa é usada um catalisador aqui. Tá? É usado um catalisador, geralmente monóxido de nitrogênio, NO, que também é um gás. Isso aqui é gás, isso aqui é gás, o catalisador é um gás, tá tudo em uma fase. Aí você pode chamar de catálise homogênea. Né? Legal essa altura do campeonato a gente sempre poder o quê? Retomar conceitos. Isso é muito importante, né? Estamos aí findando as aulas regulares do extensivo. Legal? Falei para você do ácido sulfúrico, mas nós também temos a precipitação de ácido nítrico. Tá? Essa eu vou mostrar a equação, claro que vou mostrar a equaçãozinha também, mas interessante lembrar que quando se fala da precipitação do ácido nítrico, muitas vezes a reação ela já aparece, eu tenho que interpretar essa reação. É o gás, o óxido, que a gente tem que ficar atento, é o dióxido de nitrogênio, o NO2, que com água forma HNO3 mais HNO2. Para ficar bonitinho, claro, né? Botar aquele balanceamento legal. Tá? Essa aqui é a reação da precipitação ácida e é óbvio que eu vou dar ênfase para quem? Para o ácido nítrico. Não esqueça que o ácido nitroso é um ácido moderado, tá? A contribuição dele é o quê? Ele minimamente nem considera que ele vai contribuir na questão do pH da chuva. Tu quer que eu dê uma olhada para você aqui em termos de uma questão? Dá uma olhada na questão da UFPR 2014. Eu percebo que ele trouxe a equação, ó. Ele trouxe a equação. O dióxido de nitrogênio, proveniente da queima de combustíveis fósseis, é uma das espécies que mais contribui por efeito da chuva ácida. A reação química que provoca a diminuição do pH da água da chuva é representada pelo equilíbrio a seguir. Equação fornecida. No ensaio de laboratório foram adicionados um sistema fechado, N2, O2, NO2 e vapor de água que está em equilíbrio com a água líquida. A partir desses dados, considere as seguintes afirmações. Aí ele vai colocar os itens, mas eu vou direto, é uma questão que trabalha muito a ideia de deslocamento de equilíbrio. Então é uma questão bem legal para debater a ideia do princípio de Le Chatelier. Mas é óbvio que eu vou direcionar, né, vou colocar direto para a relação da nossa aula, a questão da chuva ácida. A contribuição, olha o item 4, a contribuição do ácido nitroso HNO2 para o pH da solução dentro do sistema é desprezível. Sim. Porque ele é um ácido que fraco. Nesse caso, para ser bem preciso, ele é um ácido moderado. Né? HNO2, 2 oxigênios, 1H+, 2 menos 1, 1. Lembra quando a resposta dá 1, ele é moderado? Então ele é um ácido que não vai ter uma contribuição tão aceitável. E se você parar para analisar, a questão da UFPR, ela deu uma dica na hora que ela escreveu a equação. Não sei se tu percebeu. Se tu não percebeu, vem aqui, ó, que eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Tu percebe que o ácido nítrico, olha como é que ele escreveu, o H+, e NO3-. Ele já colocou na forma o quê? Predominante, que é a forma ionizada. Lembra, o ácido nítrico é um ácido forte. Quanto mais íons em solução, mais forte é o meu eletrólito. Então, quando o HNO3 está em meio aquoso, predomina a forma o quê? H+, e NO3-. Perceba como é que a questão colocou o ácido nitroso. Na forma
molecularizada. E a ideia de pH, que você recentemente trabalhou com o Vitor, a definição matemática de pH é menos log da concentração de H+. No HNO2 essa quantidade é desprezível. Então a contribuição para o pH da chuva é desprezível. Nós poderíamos fazer uma relação ainda? Aqui, ó. É claro que esse SO2, ele pode reagir com água também. Claro que sim. SO2 mais água forma ácido sulfuroso. H2SO3. Mas a contribuição para o pH da chuva também vai ser o quê? Desprezível. Então a gente nem coloca, a gente nem mostra essa equação. Mas é claro que ela também acontece. O SO2 reagindo com água. Por que não reagiria? Né? Formei isso aqui, ele pode ser oxidado na presença de oxigênio ou pode reagir com a água também. Bacana essa relaçãozinha? Bonitinha? Muito, muito, muito bom. Então esse quarto item aqui era verdadeiro, né? A gente nem vai debater esses outros três, fica bonitinho para você aí, ó, acompanhar, mas esse quarto item eu queria debater com você. Boa? Claro que também é bacana, principalmente sobre a ótica do Enem, a gente falar de soluções para problemas. Não adianta só apresentar a questão dos problemas ambientais. Então eu listei os 4 que mais aparecem em prova, tá? O incentivo ao transporte coletivo é um. Incentivar a descentralização industrial, né? Isso é algo que até os anos 80 não era muito comum, né? Você tinha aqueles grandes centros industriais sempre concentrados, né? Santa Catarina tem muito dessa relação. Se a gente pensar, por exemplo, né, no Planalto Norte, a gente vai sempre lembrar da questão que principalmente da indústria metalmecânica, né? A região sul do estado, muito questão de polo carbonífero e polo cerâmico. A região serrana, a questão de papel e celulose, madeireiras, oeste é muito forte a questão da agroindústria. Então, a gente tem essas características muito pontuais aqui no estado de Santa Catarina. Tá? Mas um exemplo que a gente tem já dessa questão de descentralização, quando a gente pega, por exemplo, uma cerâmica, como a Cerâmica Porto Belo, que é localizada no município de Tijucas, na Grande Florianópolis. Isso já é o quê? Já é uma ideia de descentralização industrial. Beleza? Dessulfurizar os combustíveis, tá? Isso é importantíssimo, reduzir os teores de enxofre, né? Não esqueça que o enxofre é o pontapé inicial para a produção do ácido sulfúrico lá na última etapa, e subsidiar a utilização de outras fontes, né? Gás natural, claro que o gás natural é um combustível fóssil, mas nas aulas de combustível a gente viu que ele polui menos que os outros combustíveis fósseis. Energia elétrica de origem hidráulica, solar, energia eólica. Então você dá o quê? Subsídios, incentivos fiscais, se você for o quê? For trabalhar com esse tipo de fonte. Bacana? Legal essa relaçãozinha da chuva ácida? Muito, muito bom. Eu quero trazer para você agora a questão da camada de ozônio, tá? Que dá pra gente fazer também uma relação bem bacana. Eu trouxe esse desenho aqui, ó, simplesinho. É que esse desenho aqui é de uma própria questão do Enem, tá? Em vez de apresentar as equações eu quero juntamente com você montar elas aqui no quadro. Só que isso aqui é uma representação do que acontece, beleza? Vamos dar uma analisada então? Camada de ozônio, então, agora. Camada de ozônio. Daqui. Vamos lá. Quando a gente fala da camada de ozônio, vamos pensar então na equação. A primeira coisa que a gente pensa é na questão do CFC. Perfeito. É o CFC que a gente vai usar de pontapé inicial. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem uma legenda, né? Carbono, flúor, cloro e oxigênio. Então aqui, ó, eu tenho um CCl2F2. É um cloro, flúor, carbono, é um aleto, né? É o que a gente chama de CFC. CCl2F2, então vamos colocar aqui. CCl2F2, tá? E com a utilização da radiação ultravioleta, ok? Radiação ultravioleta no material, vai gerar quem? Perceba que gera um cloro radical aqui, ó. Ó, gerou um cloro sozinho. Então, na verdade, eu vou ter isso aqui, ó. Isso agora, um cloro radical, mais aqui um CCl2F, também como radical. Esse uso da radiação ultravioleta gerando radicais, a gente usa um termo na química orgânica bem importante, que é a chamada cisão homolítica.
É uma cisão homolítica. Só que olha que interessante. Não é o CFC em si que ataca a molécula de ozônio. Não. Se você olhar a representação, de novo, olha aqui, ó, olha aqui. Olha o cloro radical, ele ataca ele, quem ataca a molécula de ozônio. Tá? Claro, o CFC vai ser aqui o nosso precursor, né, para a geração do radical. Mas perceba que quem ataca é o cloro radical. O cloro radical ataca a molécula de ozônio, e aí tem a formação de O2 e ClO. Bacana? Ó, cloro radical atacou a molécula de ozônio, O2, ClO. Vamos montar junto aqui então? Cloro radical atacando a molécula de ozônio, formando ClO e O2. Só que olha só, futuro calor, presta atenção. Esse monóxido de cloro, ele não é uma estrutura estável. Porque o cloro, tudo bem, o cloro tem que fazer uma ligação só, então o cloro está de boa. Mas o oxigênio, com uma ligação, ele não estabiliza. Porque você sabe muito bem que o oxigênio precisa de quantas? 2 ligações. Tá? Então esse composto está instável. Então, olha só. Esse ClO, ele vai reagir com quem? Com um oxigênio atômico aqui, ó. Ó, ClO mais o oxigênio atômico. Vamos pegar aqui? Ô Robinho, só uma coisa, Robinho, só uma coisa legal, viu o desenho ali, mas eu não estou entendendo onde é que surgiu esse oxigênio atômico aqui. O oxigênio, Robinho, ele não está na forma de O2? Sim, O2 é sua forma estável. Só que aí no universo vagando, óbvio que eu tenho o elemento oxigênio. Elemento oxigênio, elementos nitrogênio, partículas como prótons, elétrons, nêutrons, ok? Colidindo com materiais, é óbvio que a gente tem, tá? Então esse oxigênio está vagando aí, ó, no espaço, ok? Esse oxigênio vai atacar essa estrutura. Aliás, importante frisar, esse oxigênio atômico, por exemplo, a gente consegue criar ele em laboratório. Sim. Como é que a gente cria um oxigênio atômico no laboratório? Quando a gente usa um agente oxidante. Nas reações de oxidação de compostos orgânicos, que você vê com o professor Urtigão, né, quando um álcool primário ou um álcool secundário é oxidado, né, você precisa de o quê? De um agente oxidante que forneça isso. Uma mistura sulfomangânica, sulfocrômica. Você precisa de um material que produza esse oxigênio, que é instável e vai atacar, no caso, a molécula orgânica, aqui no caso da nossa aula, atacar o monóxido de cloro. Legal? E esse oxigênio atômico, ao atacar o monóxido de cloro, olha que interessante, ele forma quem? O2 e cloro radical. O2 e cloro radical. Se tu perceber, de novo aqui no quadro, o cloro radical vai voltar a atacar a molécula de ozônio. Perceba, o cloro radical regenera e ataca a molécula de ozônio novamente. E nós temos um processo em cadeia. Um único cloro radical consegue atacar milhares de moléculas de ozônio. Tá? E a gente pode novamente bater um papo cinético aqui, trocar uma ideia cinética. Porque se você perceber, olha aqui, corta. O que a gente teria se a gente fosse montar esse processo aqui, né? Poderíamos colocar como se fosse o ozônio mais o oxigênio atômico, formando o quê? 2O2. O ClO foi consumido. Então eu posso chamar esse ClO, no linguajar cinético, de intermediário da reação. Bacana? Agora, o cloro não é intermediário, porque ele entrou como cloro e foi embora como cloro. Ele entra como cloro e vai embora como cloro. Tá? Esse cloro radical é o nosso catalisador. Ele regenera, então ele acelera o processo. Lembra? Um único átomo de cloro radical, né? Cloro radical ataca milhares de moléculas de ozônio. Eu poderia escrever a equação assim, ó. Né? O cloro ali, ó, em cima da seta. Ação catalítica do cloro.
Então por isso que a gente continua ainda tendo a destruição da camada de ozônio, né? É mesmo com a proibição dos CFCs. Que todo aquele turbilhão de CFC lançado lá nos anos 70, nos anos 80, tá? Tá gerando, né? Já acabou gerando o cloro radical que o quê? Vai atacando moléculas de ozônio. Bacana essa relaçãozinha bonita para você aqui? Show de bola. Então quem ataca o ozônio é o cloro radical. Não, diretamente não é o CFC. Essa estrutura aqui. Bacana? Boa? Muito, muito, muito bom. Eu queria falar para você agora sobre química verde. Sim, essa aqui é uma temática atual, né? Essa é a grande temática atual e essa que vai ser o nosso, então, momento de atenção de hoje. Nosso momentinho de atenção vai ser para discutir química verde. Não que você tenha que decorar esses 12 princípios, óbvio que não. Ninguém precisa decorar isso. Tanto que eu vou marcar alguns princípios aqui para a gente poder discutir aqueles princípios que têm alta incidência em prova, tá? Então isso aqui, ó, é algo extremamente recente, tá? É algo que foi criado no início dos anos 90, tá? A IUPAC curtiu pra caramba essa ideia da química verde, tanto que ela financia muitos projetos, inclusive projetos aqui de universidades brasileiras. A UFSC já teve alguns projetos bancados, né, nessa área da química verde pela IUPAC. Você consegue ter essas publicações, né, em revistas que saem, né, revistas que são chanceladas pela IUPAC, tanto a UFSC, a UFPR, a Federal do Rio Grande do Sul, as universidades, muitas universidades brasileiras conseguiram já ter materiais publicados, tá? O que são esses princípios aqui, ó? A gente vai trabalhar em cima de rotas alternativas, tá? Por exemplo, dá uma olhada nisso aqui, ó. Prevenir formação de resíduos. Isso é extremamente interessante sob o olhar da química verde. O que seria isso, a ideia de prevenção, né? Evitar a formação de resíduos. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tenho uma rota de um medicamento bem importante que é o tal do ibuprofeno. Só que dá uma olhada nessa quantidade de etapas e dá uma olhada, eu tenho 60% de desperdício. Tudo bem? Agora dá uma olhada, isso é uma rota que a gente chama de rota marrom. Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, dá uma olhada, vai aqui, ó. Percebeu que tem uma quantidade menor de rotas? Dá uma olhada nisso aqui. 1%. 1% de desperdício eu tenho apenas. Tá? Então isso é muito interessante sob o olhar da química verde. A menor quantidade de resíduos possíveis, tá, serem gerados. Tem uma questão que aborda isso, que é uma questãozinha do Enem, tá? Que ele fala assim, ó, a química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente. E encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere 2 rotas diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificantes. Aí ele traz aqui uma rota tradicional marrom e ele traz aqui uma rota verde. A pergunta é, que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira? Dá uma olhada que ele traz no primeiro item. Etapa única na síntese. Cara, isso é muito interessante. Etapa única na síntese, se eu tenho menos etapas, o que acontece? Eu tenho uma menor quantidade de resíduo gerado. Tá? Então estava perfeito aqui, ó. Etapa única na síntese. Isso é o que se busca, claro, nem sempre é possível, mas o que se busca quando você desenvolve, né, um produto sob o olhar ambiental sendo positivo, é que você evite você colocar a menor quantidade possível de etapas. Isso é super interessante. Então que você evite um grande número de etapas. Então aqui já estava a resposta. Mas cada um confere nas outras rapidinho, ó. Obtenção de produto puro. Não, olha só, você produz o ácido adípico aqui, claro que com água, claro, com água, mas olha só, não produz ele de forma pura. Letra C, ausência de reagentes oxidantes. Claro que não, aqui a gente usou o cromo, né, que é um baita do agente oxidante, mas aqui também tem, ó, peróxido de hidrogênio, então não é ausência de reagente oxidante. Ausência de elementos metálicos no processo.
Cara, não tem ausência de elementos metálicos. Aqui você tem cobalto e cromo, mas aqui você tem o sódio, tungstênio, então não é ausência de produtos metálicos. E gasto de energia nulo na separação do produto. Eu não vou ter um gasto de energia nulo, porque aqui, ó, por exemplo, mais que forme água, eu vou ter que vaporizar essa água para poder obter o produto. Então eu não tenho um gasto de energia nulo, né? Eu vou ter que vaporizar essa água. Claro que é interessante porque o meu subproduto foi água, mas eu não vou ter um gasto de energia nulo. Bacana? Beleza? Muito, muito bom. Então era a letra A, bonitinha a nossa resposta. Olha só, maximizar economia de átomos. Como assim, professor? Maximizar economia de átomos. Olha o que seria. A ideia de maximizar a economia de átomos é que não gere nenhum subproduto. Então o que é interessante? Ter o menor número de etapas, mas também não gerar subproduto. Por isso que, sob o olhar da química verde, essa reação que é chamada de reação de Diels-Alder, ela é uma reação mais interessante, porque ela tem 100% de economia de átomos. Olha aqui. Não tem nenhum tipo de subproduto. Agora, essa reação de Widdick aqui, ó, também é para formar compostos cíclicos. Ó. Você forma esse composto, mas olha só. Você formou um subproduto, 35% de economia. Então, sob o olhar da química verde, essa é a mais interessante. Beleza? Menor quantidade de etapas possíveis e evitar a formação de subproduto. Legal? Agora, se for produzido um subproduto, reduzir a toxicidade de reagentes e produtos, que esse produto seja o quê? O menos tóxico possível. E, obviamente, aqui também interligados, né? Desenvolver produtos seguros e eficientes. Claro, então, eu vou gerar um subproduto? Beleza, esse subproduto interessante é que ele não tem o quê? Elevada toxicidade. Eu acho que para ilustrar isso, é bacana fazer essa questão da FUVEST aqui, ó. Do ponto de vista da química verde, as melhores transformações são aquelas em que não são gerados subprodutos. Mas se forem gerados, os subprodutos não deverão ser agressivos ao ambiente. Considere as seguintes transformações representadas por equações químicas em que, quando houver subprodutos, eles não estão indicados. Então vou ter que dar um confere se a quantidade de átomos dos reagentes está batendo com a quantidade de átomos dos produtos. Nós temos 3 processos e, obviamente, para otimização do nosso tempo aqui agora, você acredite no que o Robinho está falando. Essa primeira equação aqui, ó, ela vai ter um subproduto. Se você somar a quantidade de átomos que tem aqui e somar a quantidade de átomos que tem aqui, vai estar faltando o quê? Um hidrogênio e um cloro. Então isso aqui vai gerar o quê? HCl como subproduto. Essa segunda reação, essa reação de Diels-Alder, não gera nenhum tipo de subproduto. E essa terceira reação aqui, ó, se você for contar a quantidade de átomos e comparar com esse lado, vai faltar 2 hidrogênios e um oxigênio. Então vai ter liberação do quê? De água. Então aqui, subproduto HCl, não tem subproduto, aqui o subproduto água. A pergunta é, a ordem dessas transformações da pior para a melhor, de acordo com a química verde, é 2 pontos. Ele quer da pior para a melhor. Então qual que é a pior dessas 3? A pior é aquela que libera quem? HCl. Esse HCl, esse aqui é o pior, eu tenho um subproduto aí de toxicidade. Qual que é a segunda, né? Aí que nem, no caso, nem vai ser pior, né? Mas é que não é a mais interessante. Seria número 3, porque vai liberar o quê? Vai liberar água. E qual que é a mais interessante? A 2, porque ela maximiza a economia de átomos. Então tem 1, 3, 2. Bacana? Legal? E galerinha, várias características aqui, ó, a gente não precisa debater. Ó. Eliminar ou tornar seguros solventes e outros auxiliares, otimizar o uso de energia, claro, não trabalhar com temperaturas tão elevadas, utilizar matérias-primas com fontes renováveis. Então, tudo se indica para uma mesma relação. Evitar resíduo, evitar subproduto tóxico, utilizar matéria-prima renovável, tudo extremamente interessante. E tem uma que eu gosto de usar para fechar essa relaçãozinha, que aqui a galera às vezes não se liga de temáticas de química verde, que é o emprego de catalisadores. Porque quando eu falo para você, desenvolver processos intrinsecamente seguros,
Óbvio que isso tem a ver com química verde. Só que essa característica 9, muita gente esquece. Empregar catalisadores. Mas é bom empregar catalisador? Claro que sim. Porque catalisador otimiza o processo. Catalisador torna o processo mais rápido. Então você pode ter o quê? Uma economia de energia nisso. E quer saber o que é melhor ainda? Se o catalisador for catalisador o quê? Heterogêneo. Tá? Porque ele é mais limpo, mais seletivo e mais econômico. Eu consigo reutilizar ele mais vezes. O que é um catalisador heterogêneo? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Eu tenho, por exemplo, para a produção da amônia, materiais gasosos aqui, ó. E eu usar, por exemplo, o ferro sólido. Isso é uma catálise heterogênea. Bacana? Processo Haber-Bosch para a produção da amônia. Diferentemente daqui do início da aula, quando eu falei que o catalisador era NO gasoso. Então tudo aqui é gás, então isso é uma catálise homogênea. Então quando eu tenho uma catálise heterogênea é mais fácil para eu recuperar o material, para reciclar o material. Um outro exemplo de catálise heterogênea muito conhecido da prova do vestibular são os catalisadores automotivos. Né? Na prova do UEPG do ano passado, tem um item que fala de catálise automotiva e ele simplesmente coloca num dos itens de somatório. Trata-se de uma catálise heterogênea. Não tinha nenhuma dica. Tá? Então, o catalisador automotivo é um exemplo interessante de você lembrar que é a catálise heterogênea. Por quê? Porque você tem materiais gasosos envolvidos no processo, né? Você tem ali a conversão de gases tóxicos e não tóxicos. E quem que é usado como catalisador? Elementos metálicos. Paládio, irídio, rutênio, ósmio, molibdênio, são elementos metálicos que fazem esse processo. Bacana? Beleza? Fechamos então essa importante ótica da química ambiental. Simbora fazer os exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.